Seja bem-vindo ao Pod Polska, o podcast que nasceu para falar da vida migrante na Polônia, das dores e das delícias de viver fora do Brasil. Afinal, imigrar é um ato de coragem. E aqui a gente vai falar sobre tudo o que vem depois do sim. Bem-vindos a mais um episódio do Pod Polska. E hoje a gente vai falar não somente da ponte que é feita de lugares, literatura, dança e música. E nem só de escolhas, mas também é feita de transformação. Porque tem caminhos que a gente começa com um plano muito claro e no meio do percurso a vida faz com que a gente mude tudo, né, Mari? Sem dúvidas, principalmente quando esse caminho envolve sair do país e lidar com expectativa e pressão e construir uma vida longe do que é familiar. Realmente, entender quem a gente é longe de casa é muito mais complexo. E hoje, para falar sobre isso e muito mais, o nosso convidado de honra é Léo Malaquias, esse brasileiro nascido em São Paulo, que saiu do Brasil para jogar futebol na Polônia, na cidade de Opole, e é hoje o meu personal. Bom dia, aliás, boa tarde aí, né? Bom dia aqui no Brasil. Como é que vocês estão, mano? Tudo bem? Tudo Bom dia, ótimo, Léo. Léo. Seja muito bem-vindo ao Pod Polska, né, Mari? Com certeza. Hoje, o Léo vive no Brasil, em São Paulo, e trabalha como personal trainer, como a Rai já falou, é personal dela, né? E ajuda outras pessoas a construírem disciplina e constância, que no caso eu estou precisando. Seja muito bem-vindo, Léo, ao Pod Polska. É Obrigado. isso. Uma honra estar aqui. Ai, Léo, eu tô muito feliz que você tá aqui. Eu gosto sempre de começar explicando para as pessoas, né, sobre as nossas conexões. O Léo veio para minha vida através de uma amiga que eu amo, uma amiga irmã, que é a Carol Tosta, modelo, apresentadora, tudo que você puder imaginar, a Carol é na vida, né, Léo? E olha como a vida vai organizando as coisas, né? O Léo já tinha vivido aqui na Polônia. Quando eu conheci, ele estava já em São Paulo, trabalhando como personal. E o Léo foi uma das pessoas responsáveis para eu voltar a cuidar da minha saúde e olhar para dentro de mim. Então, tenho uma gratidão imensa pelo seu trabalho, Léo. Obrigada por tudo. Estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, né? E tenho certeza que esse bate-papo aí vai ser muito bacana, muito proveitoso. E vamos lá. Bora! Bora. Então, Léo, isso diz muito, né? A Rai comentou que você veio você chegou a morar aqui na Polônia, agora você está no Brasil. E primeiro, antes da gente começar, eu queria entender como foi sair de São Paulo e ir para Opole, que é uma cidade aqui na Polônia. Conta pra gente como isso aconteceu. Eu, antes de chegar a essa oportunidade, aos 17 anos, eu tinha desistido de jogar futebol, né? E na minha cabeça eu pensei assim, internalizei, eu só volto a jogar futebol se surgir uma proposta para mim fora do meu continente. Não, não quero América do Sul, não quero. Só quero se for fora do Brasil. E comecei a estudar, fui viver minha vida, entrei na faculdade, aí não segui aos 17 anos, porque estava na época do exército, servi o exército, passei um ano inteiro, aí saí. Quando eu saí, comecei a trabalhar e me surgiu uma oportunidade de eu me apresentar para um cara que já tinha jogado fora do Brasil, tal. E ele estava com um projeto. A princípio, eu era bem descrente, né? Porque quem joga futebol aqui no Brasil sempre tem um pé atrás. E Verdade. sempre, sempre. Aí eu falei, pô, será que esse cara vai me ajudar mesmo? Não sei o quê. Tá, vamos lá, mas né, naquela de desconfiança. Aí eu fui lá, o cara gostou e falou, cara, eu tenho um projeto para ir para Polônia. Você aceita? Eu falei, é verdade mesmo? Ele falou, não, bota fé, é verdade. Tanto que a gente vai te ajudar aí. Você tem o dinheiro da passagem? Eu falei, o da passagem eu tenho. Então a gente te ajuda com o restante da documentação. Aí aos 21, 22 anos de idade me surgiu essa oportunidade. E eu fiquei sabendo em janeiro de 18. Só que eu contei só para minha família, só para minha a atual mulher, que na época era namorada. E eu fui viajar em julho ou junho na Copa de 18. Lembro como hoje. Era um jogo da Alemanha. Tava frio, não Nossa. esqueça. Tava frio, tava.
me preparando aqui, já estava tudo pronto, eu assistindo um pouquinho do jogo, e eu olhei para ela, ela já morava comigo, eu falei, chegou a hora. Aí a gente foi pro aeroporto, e eu com medo do caramba, não sabia falar inglês, não sabia falar nada. Nossa, Polônia para mim, um lugar totalmente assim, olha o que eu sabia da Polônia. Na época da Copa, tinha dois jogadores da seleção que jogou na Polônia há muito tempo atrás e sofreu racismo e eu tive essa referência. Eu falei, pronto, eu vou chegar lá, os caras vão me moer na pancada lá, porque eu sou brasileiro, sou negão, aí pronto. Só que aí o cara que ia me receber na Polônia, o Felipe, ele falou, cara, fica tranquilo, que aqui as coisas mudaram bastante, né? E não vai ser assim não, pode ficar em paz que eu tô aqui, você não vai passar por esse tipo de coisa. E foi bem, assim, tranquilo, em tese, chegar lá, né? Mas eu cheguei na Polônia, foi tudo certo e comecei minha caminhada. Mas foi estranho, assim, os primeiros 3 meses deu uma estranhada boa. É isso que eu ia perguntar. O que mais te marcou assim nesse começo aqui? Foi o frio, a cultura, a rotina ou a solidão que você já morava com a sua esposa? Ou tudo, no caso, que às vezes é tudo também. Olha, eu cheguei aí, tava no verão, né? E eu estranhei, para mim era frio o tempo todo. Eu cheguei aí, então, eu cheguei aí, tava um verãozão, batia 34, 36 graus. O dia fica extenso, né? E você estranha, fala, nossa, velho, o dia é muito, muito louco, porque amanhece 5 da manhã, ou mais cedo um pouquinho, e vai anoitecer perto das 10 da noite. é Então o eu dia falei, nossa, inteiro. o que que é isso? É loucura. E eu, a princípio, eu gostei muito, né? Porque, pô, poder andar de chinelo, o brasileiro tem essa mania, né? Andar de chinelo. Polonês não tem. Andar de chinelo, camisa regata, essas coisas, poder, pô, viver o solzão, muito bom. Então, a princípio, eu não estranhei, e assim, tranquilo. Mas, obviamente, que a língua, né, os horários que eu tinha que conversar com minha família aqui no Brasil, eu fiquei meio, né, e a língua polonesa é difícil, né? E nesse momento você pensou, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? No inverno, no inverno eu dei uma repensada. É, Primeira geada foi tenso. E, Léo, deixa eu te perguntar, existe uma vida, né, fora do que a gente, uma vida fora da internet, uma vida que as pessoas não mostram, né? E como foi lidar com o dia a dia, assim, quando você chegou aqui, como, assim, a língua, como você se comunicava, que você comentou que não falava inglês, então como é que era esse dia a dia, assim, no início que você estava aqui, como foi? A recepção também no clube? Olha, foi bem boa. Assim, quando eu cheguei no clube, foi bacana. Eu fiz o teste e os caras gostaram, já aprovaram de boa. Eu me comunicava pelo Google Translate. Mas funciona, funciona porque eu usei também muito aqui, Funciona, Léo. funciona. E, pô, eu fui estudar um pouquinho, né? Falei, pô, como é que eu faço, como é que eu falo isso? Pelo menos em inglês, porque em polonês, naquele momento era impossível me comunicar em polonês. E assim, eu não sei se é com todo mundo, mas o polonês, quando você chega na Polônia, ele acha que você é polonês também. Ele vai despejando. Não Dobra. adianta você falar que não fala. Você fala assim, não, mas eu não falo polonês. Eles ignoram e continuam falando com você, como se você fosse aprender ele naquele momento. Sim, sim. Aí eu É muito aprendi. polsko, não? Minha irmã, minha irmã, aí eles ficavam conversando comigo e eu com aquela cara de ponto de interrogação sempre, né? Porque, poxa, aí eu, quando o Felipe, que é o brasileiro que já mora lá há muito tempo, ele foi para a Polônia em 2000. Nossa, Nossa. Hoje é casado, já é cidadão polonês, faz muito tempo e fala muito bem a língua. Aí eu chegava nele e falava, Felipe, pelo amor de Deus, velho, o que esses caras estão falando? Estão me xingando? Ele, não, pô, fica tranquilo, quando ele te xingar, você vai saber. Aí, mas assim,
os primeiros 3 meses foram difíceis, mas aí depois foi ficando um pouquinho mais leve, porque eu fui aprendendo um pouco mais, porque eu não só fui jogar futebol, né? Eu trabalhei na Polônia também. Então eu tinha esses dois contatos na empresa, porque todo mundo falava comigo em polonês, Meu e Deus. no clube, que aí tinha algumas pessoas lá que tentavam conversar comigo em inglês, eu tentava entender e estava tudo certo. A vida foi seguindo, né? Mas esse sonho do futebol, Léo, você veio para cá com esse sonho de seguir jogando, de entrar para o time e seguir só a sua carreira dentro do futebol, ou você tinha intenção também de se adaptar e trabalhar em outra área? Olha, como eu já tinha 22 anos na época, eu fui tentar o futebol, mas com a cabeça assim, falou, ó, se nada der certo e eu gostar e ficar no país, eu quero ficar para ter uma vida lá e ver como é que é, né? Mas obviamente se desse certo no futebol ia ser muito bom. Isso aí é inegável. Só que aí não deu para dar seguimento, né? Aconteceu várias coisas aí, mas eu fui com esses dois intuitos, né? Porque às vezes o brasileiro ele vai em busca de oportunidade. Se não der numa porta, a gente vai lá, bate na outra e tenta adentrar a outra porta lá. Exatamente, eu acredito muito nisso, né? Porque tem muitas camadas que não são visíveis, né? E aí acaba acontecendo muitas vezes quando a gente vem para cá, de entender e conviver com outras situações, né? E você viveu isso na pele, né, Léo? Porque em algum momento você começou a entender e compreender que você estava numa situação diferente. A gente já conversou sobre isso também. E eu queria saber de você. Em algum momento você se sentiu aqui na Polônia tratado de uma maneira diferente, dentro desse contexto, né? Falando racial, falando sobre as suas experiências dentro de campo ou dentro do seu trabalho? Olha, eu não posso falar que eu me senti, como é que eu posso dizer, oprimido, pode ser. Não me senti em nenhum momento. Obviamente que quando eu jogava, eles queriam me provocar. E eu aprendi a provocar eles também, Certo, é. não é? Não, via de mão dupla, eles me provocam, eu provoco eles. Olho por olho, dente por Porque, dente. porque assim, hoje essa parada de racismo está muito forte, muito latente, mas na época, desde quando meu pai me criou assim, e tal, eu nunca foi muito forte essa parada de racismo. Então eu cresci muito confiante, né? Então, para me tirar do sério referente a isso, negócio de racismo, tem que ser algo muito forte, assim, muito na cara para eu sentir. Mas na Polônia não foi, não. Não senti essa discriminação, não. Até quando eu trabalhava, era muito tranquilo, porque onde eu trabalhava tinha ucraniano. E eu ficava espantado da forma que os poloneses tratavam os ucranianos, que às vezes sabiam falar mais polonês do que eu, e eles me tratavam super bem, assim. Eu falava, caramba, velho, que loucura. Aí eu fui entender da história entre Ucrânia e Polônia, e, É. pô, querendo ou não, é uma história, né, entre aspas, recente. Aí eu entendi, de fato, por que acontecia isso. É legal você comentar isso, porque as pessoas que estão fora, elas têm essa visão da Polônia ser um país muito racista e também as pessoas não sabem da história com a Ucrânia, né? Então, eu sei que a Polônia ajudou muito a Ucrânia nessa guerra, quando começou a guerra, e foi, eu acho que um dos países que mais ajudou aqui da União Europeia, mas sempre existiu esse tratamento e essa visão deles, entre eles, é estranha e é uma coisa que a gente não sabe. Eu, do Brasil, nunca tinha ouvido falar sobre isso, e quando a gente chega aqui, a gente percebe isso com mais clareza. As questões históricas, né, são antigas,
Não vou me estender muito sobre isso, mas eu acho que o brasileiro aqui na Polônia, ele tem ainda a oportunidade, né, de ser muito bem visto, porque as pessoas aqui conhecem o nosso país sobre um país alegre, com uma cultura incrível. Nós somos muito abertos e somos sempre muito bem recebidos aqui na Polônia, porque eles amam futebol, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que nos liga e muitos poloneses têm, eu tenho muitos amigos e eles são muito parecidos, né, com a gente em questões de família, tradições, a gente tem algo muito próximo. Já os ucranianos não, então também acho que tem alguma questão aí. Tem uma coisa que a gente fala muito aqui no Podpolska, né, gente? Que é a língua, como você já começou falando no início, do pod, que é muito difícil a gente se comunicar e conseguir falar alguma coisa. E eu queria saber como foi para você, quando você chegou a aprender polonês, você entrou numa aula, como foi para você em relação à língua? A minha aula foi no dia a dia, hein? O dia Melhor a dia forma. ali, o dia a dia ali foi porque como no trabalho tudo se repetia, era muito mais fácil você identificar o que que a pessoa estava te falando. Eu tinha uma moça lá que ela chefiava uma sessão e tinha um dos donos da empresa que falava comigo em inglês e polonês, né? Mas eu falei, pô, eu preciso aprender mais o polonês que o inglês. Então eu procurava ver vídeos, né? Tentar ler uma frase com o português embaixo e ia juntando uma coisa na outra. No futebol também é a mesma coisa. As palavras se repetem bastante, então eu tentava identificar isso. É igual o neném vai só escutando, vai escutando, aí você vai tentando reproduzir. Aí, pô, por volta de uns 6 meses, eu já estava entendendo mais do que falando, mas eu já conseguia formar algumas frases, já conseguia ir no mercado sozinho, e entender o valor. Olha que loucura, os números são muito mais difíceis do que Muito. palavras, e eu aprendi numeração assim, ó, muito rápido, a juntar número, pô, falar 66 em polonês, quem, quem já ouviu sabe como é que é. Mas é um cześć, tá? Pode Deixante. ser. É, Tá, tá. aí A gente eu. A gente precisa existir em outro lugar, né, Léo? Eu acho que é muito interessante isso, porque a gente se reconstrói. Uma coisa que a gente fazia automático, que é ir no mercado, por exemplo, às vezes não é tão simples. E eu vejo muitos homens que vêm para cá, para a Polônia, eles colocam a mulher para ir. Então vai a minha esposa que vai conseguir, e eu não acho, eu acho que todo mundo tem que ir ali tentando, compreendendo, porque senão, gente, a vida fica insustentável. A gente precisa existir no lugar onde a gente está, mesmo com as nossas dificuldades, e seguir, né, Mari? Com certeza, eu acho que a partir do momento que a gente se coloca à prova, eu falei até com meu marido, porque eu já tô aqui há 4 anos. E só no final do ano passado que a gente entrou no curso. E no nosso caso, ele é brasileiro, então nem eu nem ele falamos polonês. Então, e a gente gosta de ficar aqui, a gente gosta daqui, a gente quer continuar aqui, então a gente falou, gente, não tem como, a gente vai ter que aprender a língua ou vai ter que aprender a língua, não tem como fugir. E eu falei com ele, eu falei, amor, eu acho que eu quero, eu não sei, eu vou tentar um emprego até de babá, porque ali com a criança falando, eu vou estar trocando com a criança. É Porque a verdade? gente tem que tirar esse preconceito que a gente tem e se colocar, ir no mercado, ir numa loja, tentar falar, se comunicar da forma que consegue. E hoje, fazendo curso, eu vou me virando. Às vezes eu falo, vou no Subway pedir um Subway. Eu fico lá, falo meia dúzia de palavras, falo, nossa, falo muito polonês. Mentira, eu falei 5 legumes, mas estou super feliz. Pra gente é muito, O muita coisa. polaco, ele é muito nacionalista, né? Ele é tipo americano. Eu não sei aí em Gdansk, mas em Opole, que é uma cidade menor, dificilmente eles queriam falar inglês. Eles queriam falar em polonês, assim. O raizão mesmo, às vezes a gente ia no mercado e a gente ia falar inglês, eles já olhavam com a cara assim, é panguesco, né? Que é inglês. O Angels. Panguesco. Nie ma panguesco, populsku. Poço. Aí a gente já, pô.
Uma vez eu lembro que eu fui pedir um peito de frango. A moça apontou assim, ó, pra geladeira de frango inteiro. Eu falei, ela tá de sacanagem comigo. Aí eu lembro que ela falou, você tá no meu país, você tem que falar a minha língua. É. Eu falei, tá bom, beleza. Olha que engraçado, eu já fui para o Poli e para mim a situação lá foi bem tranquila, assim, sabe? Eu lembro que eu cheguei na cidade, a cidade super limpinha, né? Tudo organizado, tudo colocadinho no lugar, e as pessoas sorriam pra gente o tempo todo. E aí, na primeira oportunidade, eles iam perguntar de onde a gente era, e a gente falava que era do Brasil, a experiência foi boa. Então, acho que Opole é uma cidade que, para viver, realmente, acho que deve ser mais difícil. Mas para visitar, eu acho que as pessoas estão mais abertas, principalmente no sul da Polônia agora, né, que está tendo uma onda gigantesca de pessoas indo visitar. Aproveitando que a gente falou de Opole, Léo, me conta como foi a vinda pra cá, em que momento a sua, na época, namorada, a Mari, né, que hoje é sua esposa, veio pra cá também. Eu, assim que eu recebi a proposta, eu fiquei feliz, né? E eu falei pra Marina, falei, amor, tem uma notícia boa e tá ruim. A gente já tava há 2 anos juntos, né? É, né? Aí eu cheguei pra ela, eu falei, ó, lembra que eu voltei a jogar futebol, tal, e eu recebi uma proposta. Ela, que bom, de jogar na Polônia. Ela olhou assim pra mim, na Polônia? Eu falei, é na Polônia. Ela falou, e a gente? Aí eu falei, então, não sei. Vamos junto. Porque naquela época era um momento meio conturbado. Então eu falei, não sei, vamos ver o que acontece. Se tiver oportunidade, vem. Não sei, não sei. Eu fiquei, tipo, na minha cabeça, eu falei, não sei, vamos ver o que vai acontecer. Aí eu fui, depois de 3 meses, o Felipe que cuidava. Os outros brasileiros ainda estão na Polônia ainda, né? Que a gente ficou junto lá. Aí ele falou, cara, se surgir alguma oportunidade de trabalho, eu te aviso. E de fato aconteceu, né? Aí eu liguei para ela, ela nem esperou terminar a frase, ela, não, eu quero ir, eu aceito, tá doido, quero A te Mari é ver, não sei o muito, quê. ela é muito apoiadora, ela é incrível. Aí eu falei, beleza, mas eu falei para ela, eu falei, meu, pensa bem, porque você tá fazendo sua faculdade, você é concursada. Ela, não, meu, eu deixo tudo, eu vou. Eu falei, tá bom. Veio, aliás, foi, né? Ela arrumou emprego, só que o emprego não deu certo, não deu certo. Então, nisso a gente já tinha um mês, pode ficar 3 meses sem documento, né? Assim, Normalmente quando as pessoas acabam vindo para cá, a empresa, né, se responsabiliza pela documentação e quando não dá certo, a pessoa acaba tendo que voltar para o Brasil. E aí a prática mais comum é tentar achar uma nova oportunidade de trabalho, que acho que foi o que a Mari fez, certo? foi, mas não foi tão fácil assim. Foi nos 45 do segundo ali, o juiz quase apitando. Quando restavam 2 semanas, 3 semanas, o Felipe falou, cara, ferrou. Eu vou tentar achar um emprego aqui para ela, mas não sei se vai dar certo. Aí eu cheguei nela e conversei, falei, ó, oh, acho que vai dar ruim, vai ter que voltar. Ela, não, meu, não vou voltar, você é louco, eu já vim pra cá, não tem como, não sei o quê. Eu falei, pô, não tem como mesmo. Imagina, saiu lá do Brasil, não é você ir para Ubatuba, ir para Santos, é atravessar o continente, né? Aí eu, Atravessar o nossa, oceano. ali foi, eu acho que todo brasileiro passa por isso, é um momento onde você se agarra à sua fé que você aprendeu no seu país de origem e fala assim, meu Deus, agora é com o senhor, porque a gente aqui não tem como. A gente olha por cima do muro, não dá para ver nada, só você. Aí o Felipe falou, cara, vou tentar aqui, vai ser difícil, mas faltando 2 semanas para acabar o prazo, ela arrumou um emprego no hotel a 300 metros da onde a gente morava. Nossa. Nossa. Aí o cara do hotel lá, chama Mari, que eu lembro até hoje, o cara, muito gente boa, mas nossa, é um anjo, cara. Tratava ela super bem. Nossa, foi muito de Deus isso mesmo, assim. Ah, eu acredito Aí muito. foi lá, ela ainda trabalhou, que aí o termo é trabalhar no escuro, né?
Aí ela trabalhou um pouquinho no escuro, ele ainda deu essa oportunidade, falou, ó, não pode, mas eu quero que ela trabalhe comigo, então ela pode vir. Aí até arrumar documentação, tal, deu mais umas 3 semaninhas aí, só que aí deu um fôlego, né? Porque quando você tramita os documentos de trabalho, dá ainda esse fôlego de tempo para a pessoa ficar um pouco mais sem estar ilegal, né? Isso. Aí arrumamos os documentos, tal, tudo certo, aí, pô, glória a Deus, foi. Aí acabou o susto. E Léo, deixa eu te perguntar, eu quero fazer duas perguntas. Vocês moraram aqui quanto tempo na Polônia? E se você puder falar o motivo que vocês voltaram, e se vocês têm interesse em voltar para cá, como é que é isso? A gente morou quase 2 anos na Polônia, né? E o motivo da volta foi que num jogo da temporada 2 aí, que a gente estava começando 19, eu rompi o tendão de Aquiles, né? Putz, 100%. Tive que fazer a cirurgia aí na Polônia e não teve jeito de ficar, porque a recuperação ia ser muito longa, ia ser desgastante para mim, mentalmente falando, Sim. porque eu já tinha me machucado, eu estava longe da minha família, tinha só não, né? A Mari estava aí, graças a Deus, me Graças apoiando a muito, Deus. É, gente, só não. que a cabeça fica ruim, né? Não adianta. No momento ruim desse, a gente quer estar perto da família, né? Do pai, da mãe, dos Com amigos. certeza. Então, isso foi o determinante aí para voltar. E assim, eu olhando para trás, eu falo que ainda bem que a gente voltou, porque foi logo no ano seguinte foi a pandemia, né? Nossa, Então, em 2020, a gente chegou em novembro, se eu não me engano, de 19. Aí passamos final de ano aqui, tudo, pô, minha cabeça deu uma respirada boa, vi minha família, tudo certo. Aí quando entrou janeiro, comecei a estudar de novo, fevereiro comecei a estagiar, março fechou tudo. Aí o bicho pegou. Porque os meninos que ficaram aí na Polônia também passaram aperto, né? Nesse Sim. tempo. Foi uma época difícil mundialmente falando, né? E o que a gente viveu aqui foi uma. A gente ficou muito tempo na quarentena, então, assim, tudo foi suspenso. Você não via uma pessoa na rua, as multas eram altíssimas, né? Como a gente falou, as regras aqui são muito rígidas. E aí foi um período de muita, olha, muita resiliência, muita sabedoria. É, imaginei eu com duas crianças em casa também. E eu imagino o quão difícil, né, teria sido para vocês se vocês tivessem decidido ficar aqui. De alguma maneira, a gente que acredita em Deus, né, eu acho que Ele vai preparando tudo de alguma forma, e a gente consegue, mesmo nos momentos de oscilação, no momentos de dificuldade, ter um novo caminho, né, a se trilhar e a seguir. E, Léo, falando desse recomeço, né, que vocês voltaram para o Brasil e aí a vida de vocês mudou o roteiro. Então, você começou a estudar de novo no Brasil. E como foi estabelecer, né? Voltar depois de ter vivido uma nova experiência? Olha, não foi fácil porque o choque cultural é muito grande, né? Você sai de um lugar extremamente organizado, onde você começa a entender a cultura europeia, assim, tanto de pessoas como de coisas mais burocráticas, tipo emprego, impostos, essas coisas. Aí você volta para o Brasil, por mais que a gente ame o nosso país, o nosso povo, a gente a gente se depara com uma situação difícil, né? Sim, Pô, aí na Polônia poderia ser o horário que fosse. Igual, a Marina, às vezes ela fazia plantão no hotel. Ela tinha que sair 2h30 da manhã, 3 horas da manhã. Ela saía sozinha de casa, muito tranquila, assim, tipo, de boa. Ninguém mexia com ela. é, Já que no Brasil é possível fazer isso? Não é possível. jamais. De forma alguma, em lugar nenhum do Brasil. E, e isso foi complicado de voltar.
a entender, pô, falo, caramba, desorganização, pô, brasileiro é gente boa, tem energia incrível, mas também educado pra cacete, e tudo, pô, É tudo e muito tudo, diferente, né? A gente fala é, que o custo de vida aqui é o que nos prende na Polônia, né? A gente teria que trabalhar, eu e Franklin, o triplo para a gente poder ter, ou o quádruplo, né? Para a gente poder ter a mesma qualidade de vida em quatro pessoas, né? A gente é uma família de quatro pessoas e a Leoninha. Mas é uma situação muito difícil de você decidir voltar. Você precisa de preparação psicológica, claro, e financeira, porque até então, né, a sua vida vai mudar, dar uma volta de 360 graus. Eu falo que só de ter que trabalhar sábado e domingo é algo muito difícil. Eu não quero mais para minha vida, não gosto, mas quando eu preciso aqui, eu faço, sem problema nenhum, viu? Clientes, por favor, não me entendam mal. Se alguém estiver ouvindo, mas eu tô sempre falando muito sobre isso. A nossa qualidade de vida aqui alinhada primeiro, né, com o nosso bem-estar, e o nosso bem-estar vem através da família. exatamente, o Brasilzão não tá fácil, não. Hoje eu trabalho na Zona Sul, né? Mari, você morava onde? Eu morava no Rio. Ah, no Rio. No Rio também, quando a gente fala de área um pouquinho mais nobre ali, também os custos são pesadíssimos. Brasil, aqui na Zona Sul, falando de família grande, igual a Rai tem, dois filhos, custo de escola, de vida, cara, é absurdo. É. É um Sim, negócio assim surreal. a gente morava no Brooklyn aí, né? Quando a gente mudou aqui para Polônia, eu nasci na Bela Vista, me criei na Bela Vista, e quando a gente decidiu mudar, quando a gente decidiu ter família, a gente não teve um planejamento de longo prazo, então o Brooklyn foi uma alternativa por conta do meu trabalho, enfim, eu trabalhava numa empresa ali na Berrini e minha vida também estava indo para esse caminho, né? E, nossa, em pouco tempo, o Brooklyn deu um boom, né, imobiliário, cresceu muito. Claro que já era um bairro nobre, mas o custo de vida ali na região ficou extremamente caro, né? A gente não tinha condição de pensar em continuar ali, se a gente fosse morar ali no Brooklyn, por conta dos colégios, Léo. Nossa, uma escola para duas crianças no Brasil é o valor de um salário na Polônia aqui, né? Ali naquela região até mais. Então, a gente já teve fase de querer voltar para o Brasil, e uma das questões que pesa mesmo é a educação para as crianças. A gente não pensa em voltar porque isso para nós é fundamental, a gente colocou isso como meta de vida para nós e para eles. Então, a gente prioriza muito a educação, que é uma educação pública e gratuita aqui na Polônia, né? Baita diferença, né? Imagina. Tá, nossa, no orçamento não tem nem como fechar a conta, gente. Não tem, realmente não tem. Eu costumo falar que aqui na Polônia, eu comecei quando um dos meus choques de realidade, quando eu estava morando aqui no meu processo de adaptação, foi perceber que no Brasil a gente cresce com essa ansiedade de correr, essa pressão de fazer correr atrás. Se você não fizer, se você não entregar, você não vai se dar bem, né? E é o que a Rai está falando, é o que vocês estão falando, não é nem uma vida de luxo, é uma vida básica. E quando você vem para a Polônia, quando você sai um pouco do Brasil e você vem para outros lugares, você vê que aqui se você se esforçar um pouquinho, você consegue. E a qualidade de vida ela vai ser boa. Não existe tanta, existe óbvio, como em qualquer lugar do mundo, né, diferença entre as classes sociais, mas você vê as pessoas frequentando os mesmos lugares, as pessoas às vezes você conhece, eu tenho amigos que têm um salário menor, mas eles convivem e fazem as mesmas coisas do que outras pessoas que eu sei que têm um salário melhor. Então, é uma coisa muito mais tranquila de você saber que, poxa, eu posso me dedicar, eu vou me dedicar ao meu trabalho, e eu acho que isso muito brasileiro dá muito certo morando fora, morando aqui na Polônia, porque a gente entrega mais do que o pouco que eles entregam aqui. É um pouquinho mais que faz você se sobressair, porque e esse um pouquinho mais não é o muito do Brasil que você entregar, é só um esforcinho a mais, sabe? E eu acho que o polonês ele vai trabalhar,
Mas assim, meu marido fala, cara, 4 horas não tem ninguém no escritório. Deus. Todo mundo já deu, não tem, eles contam, não vão passar um minuto. Fim de semana não tá nem aí, não vão responder e-mail. Então, assim, tudo isso faz você ter uma qualidade de vida melhor, faz você estar com a sua família, faz você se exercitar, cuidar de você. E isso é muito importante para a vida de uma forma no geral, né? Que a gente não tem isso no Brasil. Então, isso foi uma das coisas que eu comecei a ter de choque quando eu comecei o meu processo de adaptação, de entender isso, porque isso faz parte, é exatamente o que vocês estão falando. É verdade. Esse choque é muito grande, muito grande. E agora a gente vai falar sobre o quê? Sobre o trabalho do Léo atualmente. Meu Deus, eu já tinha até parado. A gente já estava falando de vida, eu já tinha até esquecido sobre isso. Hoje o Léo trabalha como personal trainer, é personal de várias pessoas incríveis, com corpos maravilhosos. Afinal, hoje vi uma aluna sua, Léo, body dos sonhos. Porque no começo eu vivi uma situação muito difícil na minha vida, a perda da minha mãe, engordei 12 quilos, voltei para a Polônia, comecei a comer tudo errado de novo, e eu não estava numa disciplina boa, e aí eu falei, vou fazer uma plástica. Era essa a minha intuição, vou juntar um dinheiro, ir ao Brasil e fazer o meu abdômen, as minhas costas e tal. Você lembra disso, Léo? Lembro, lembro. E eu fiquei obcecada com perder a quantidade de peso que eu precisava para ter uma cirurgia melhor. Até então, eu tenho algumas questões de saúde que me impossibilitam de tomar anestesia. E aí o Léo virou para mim e falou assim: não, com disciplina, boa alimentação e regularidade, você vai conseguir facilmente. E aí eu comecei a acompanhar o Léo falando as coisas nas redes sociais. Minha amiga Carol Tosta fazendo, Mônica e todas as outras blogueiretes de São Paulo. E aí eu falei, nossa, Léo, quanto tempo você acha que eu vou precisar, né, para perder? Ele falou, olha, se você tiver disciplina, você perde num tempo curto de tempo, mas tudo depende da sua disciplina. Você lembra disso, Léo? Que a gente fez. Lembro? Gente, eu fiquei obcecada, eu fiquei obcecada, eu fiquei obcecada. Eu falei, nossa, eu preciso, eu preciso. Foi muito legal. E Deu muito aí certo. perdi, acho que na primeira semana eu perdi 2 quilos. Foi na primeira semana, né, Léo? Ai, gente, foi E uma. animou. Aí, Nossa, eu fiquei louca, eu fiquei alucinada. Eu falei, meu Deus, eu vou perder mais, eu vou perder mais. E claro que não é assim, foi um processo, e até hoje eu cuido da minha alimentação, tento, né, Léo? Tento. Mas a gente segue firme e forte porque o Léo tem um grupo maravilhoso e isso faz com que a gente, mulher, né, se sinta muito abraçada. A gente faz amizades, sou super próxima da Carol, amo a Mari, as meninas todas do grupo. Mas eu acho que o Léo ele ensina alguma coisa que não é só ali, sabe? O treino é ensinar a se olhar no espelho diferente. Ele fala as coisas de uma forma muito clara, de uma forma muito realista, né, Léo? Fala um pouco sobre o seu trabalho. antes de eu ir para a Polônia, né, eu já estava formado em licenciatura, que é o professor que pode. Eu já trabalhava como personal, só que antes eu tinha que completar essa formação, completei, fui para a Polônia, voltei, me formei. E desde então eu sempre aprendi a falar com as pessoas de uma forma, porque eu tive o futebol como formação e depois o exército. Então, a linguagem nesse meio, ela é muito curta, direta e reta. Só que eu, no meu ambiente, eu não poderia ser assim com as pessoas, porque senão eu ia magoar. Mas às vezes é necessário. Às vezes falar, ó, pô, olha para o seu contexto. Tem pessoas que têm um contexto de vida melhor, tal. Fala, ó, olha para o seu contexto de vida, vê se tá difícil mesmo. Poxa, você tem condição de ir para uma academia, de comer melhor, de tomar uma água, de ter um acesso melhor. Dá uma olhada para isso dentro de você e você vai enxergar que realmente você tem, entre aspas, um privilégio, e que várias Exatamente. pessoas não têm esse privilégio, entendeu? Aí eu gosto de trabalhar com reflexão, essas coisas, para você refletir e falar, poxa, é verdade, né? Se eu organizar ali, se eu tirar um tempinho aqui, eu consigo. Mas tudo sem pressa. E eu gosto muito de levar a minha profissão mais para o lado mental do que para o lado emocional, essas coisas. Você automaticamente leva isso para o seu corpo, né?
Então, eu procuro trabalhar dessa forma. Foi uma forma bacana que eu achei de trabalhar e de me destacar. E é isso que eu estou levando. Então, eu lido com as pessoas que eu trabalho assim, de uma forma direta, só que de mais tranquilo, né? Vamos se dizer, mais fofo possível. Para que Mas ele ninguém não fique é tão chateado. fofo assim. Ele é exigente demais. Ele bota a gente para fazer todos os exercícios perfeitamente, quase Eu 12. preciso de alguém assim, Léo, preciso. Fala que eu pego 2 quilos, já falo que tá muito pesado, aí eu fico cantando a música e não malho mais. Aí ele fala que eu só vou pra academia pra fingir que eu tô malhando, que eu não faço nada, pra tirar foto no espelho, meu marido. Ele fala isso, ele sempre falou. Ele fala, não, Mariana, você não pega nada de peso, pelo amor de Deus, por isso que tu não vê resultado nenhum. É Aí, ó, tá vendo? A importante. gente já precisa sentar e conversar e ajustar essas paradas aí. E hoje eu tô com uma profissional, né, com uma psicóloga amiga, e ela tá me fazendo entender essas questões, porque que as pessoas de repente se sabotam com comida ou se sabotam no treino. Então eu gosto de entender essa parte emocional, mental, e eu tô trabalhando bem isso com as pessoas e montando projetos em cima disso. Porque no treino por treino e dieta por dieta, você encontra um monte de profissional aí que pode fazer. Agora, o profissional que realmente faz essa diferença na vida da pessoa, eu não falo só de treino com a Ramayana, eu falo sobre a vida, sobre a rotina. E eu não fico pressionando ela, não, você tem que ser. Não, calma, respira. Você tem que. Vamos organizar. O que está acontecendo? Está acontecendo isso, isso, isso. Tranquilo, de boa. Ó, quando você passar por esse período, você se reorganiza mentalmente, espiritualmente e volta. Sem pressão. Você não deve nada para ninguém. Porque as pessoas hoje, em todo mundo, acredito que é assim, as pessoas se cobram demais. Mas por quê? Calma aí, né? Igual eu estava conversando com um amigo ontem, personal. Falei, ele está trabalhando muito, não está conseguindo treinar todos os dias. Eu falei, irmão, isso é um período, calma. Ninguém mais é atleta aqui. Todo mundo é um ser humano normal. A gente tem nossos períodos. Outros mais em cima, outros mais embaixo. E tá tudo certo. Tá tranquilo. E é assim que eu gosto de trabalhar com as pessoas. Com pressão e sem pressão. Nesse meio termo aí. Eu acho que o balanço para tudo na vida é essencial, Léo. E eu me encontrei, acho que com o seu trabalho, com as coisas que você fala, assim, principalmente no nosso grupinho, né, de apoio, porque é um lugar onde eu me sinto livre para falar com outras mulheres, né, com você, sobre coisas que estão acontecendo no meu dia a dia, né? E a gente posta foto, Mari, e a gente fala: olha, hoje tá pago. Hoje eu fiz mais um pouco, hoje eu fui além, né? E aí é uma incentivando a outra, a gente não fica o tempo todo presa, né, nessa obrigação, mas a gente sabe que o treino é essencial para a gente seguir uma rotina de saúde. E aí que vem a segunda parte, que é a melhor, quando você começa a ver os resultados, né, Léo? Pois é, aí que eu falo, ó, mantenha a constância. A constância, ela não é uma linha reta, né? Ela é bem altos e baixos, você vai, né, passando por altos e baixos, mas você continua. Você não, tipo, baixa e já era. Aqui, ó, como morar fora? Morar fora tem seus momentos. Pô, tem momento que você fala, não, tô num país sensacional, o melhor do mundo. Só que aí, às vezes você volta para casa e fala, meu Deus, que saudade do Brasil, gente. É, Misericórdia. é Que isso vontade de mesmo. voltar. Aí você fica nessa loucura. Mas aí você fala, não, normal, é isso. Eu não sou exatamente daqui. Eu tenho um país, eu tenho uma família, eu tenho uma forma de lidar com as pessoas, mas a gente tem que se adaptar, né? Verdade. É muito legal ouvir você falar isso, porque é exatamente isso. Porque treino por treino a gente vê muito profissional por aí que às vezes não tá querendo, não tá só querendo receber o seu dinheiro e não tá entendendo o que tá acontecendo na sua vida. E eu acho que quando você mexe com treino, né, é saúde e existem muitas coisas que afetam. Então não é só o alimento, é uma briga, é uma conta para pagar, é um trabalho que não deu certo, tudo isso afeta com você e é importante a gente tentar ter essa esse profissional do nosso lado e também esse grupo de apoio que você também oferece nesse grupo onde as meninas se apoiam e você também tá ali entendendo além.
Então é muito E legal de outra, ver isso. e graças a Deus eu tive essa vivência de morar fora. Uma coisa é você sofrer uma pressão morando lá no seu país. Tu fala, pô, se me mandar embora aqui, eu vou pro outro lado e vou arrumar um emprego ali e tá tudo certo, eu tô no meu país. Agora, você sofreu uma pressão fora do seu país, aí é embaçado, é complicado. E eu É. entendo isso. Fala, poxa, se ali não der certo, aí você coça a cabeça assim e fala, ê, Deus, agora é você, hein, papai? Agora é com você, que o bicho pega. Essas correrias de documentação, ir na prefeitura, que a prefeitura eu não sei se em todos os países europeus são assim, mas a prefeitura da Polônia, de alguns lugares aí, olha, Somos privilegiados. Nos outros lugares, eu sei, por amigas, é muito mais fácil a questão de documentação. Estamos passando por essa fase do Blue Card de novo. Uma Aí. tristeza, meus amores, uma tristeza. Cada vez que a gente fala carta pro Bito nessa casa, ó, tudo treme. Ah, Ah, exatamente. estamos presos, Léo, mais uma vez, estamos presos, mas é isso. Mari, É, tá, só eu. só a Mari. Aqui em casa tá todo mundo preso, Léo. Luca, Lara, eu e Franklin agora. Fechamos e o quarteto fantástico. E chegamos no final do nosso Podpolska. E não é aonde você está, é sobre quem você escolhe ser ao longo do caminho, né? Com certeza. Se você gosta desse tipo de conversas entre culturas, pessoas que estão vivendo em outros lugares, em outros países, não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir a gente no Spotify, no Instagram também, que é muito legal receber vocês, escutar a história de vocês e conseguir compartilhar as nossas experiências e a nossa vivência e a dos nossos convidados, porque com certeza ninguém está sozinho e todo mundo passa por essas situações, gente. E o espaço do podcast é para isso mesmo, então a gente fica muito feliz de poder compartilhar com vocês tudo isso. E hoje a gente falou sobre a história de vida do Léo Malaquias, essa pessoa maravilhosa que eu tenho a honra de chamar de amigo, mesmo à distância, a gente não conseguindo, se encontrar pessoalmente, mas a gente está junto. Tem um amor e um carinho, uma gratidão por você e pela Mari imensa. Ai, que lindo! Foi de coração. Eu amei, Léo, a sua participação, porque é uma história muito real. É o que eu vejo acontecendo com muitos brasileiros aqui. Você ter essa disponibilidade, carinho de parar para participar do Podpolska, para mim é muito importante. E só agradecer, querido, só agradecer ao seu trabalho, à sua verdade, à sua espontaneidade. Eu acho que isso é uma das coisas mais grandiosas que a gente tem na nossa vida. eu que agradeço o espaço, a oportunidade de contar um pouquinho da minha vivência aí, como é que foi morar na Polônia e conhecer, pô, vocês são pessoas maravilhosas aí, tenho certeza que... Mari, vamos conversar, mulher, Vamos vamos conversar, vamos conversar, conversar. vamos Fala com o conversar. Léo. Entra lá no grupo lá, que é bem bacana essa interação entre as meninas, né? Mesmo que distante, mas hoje a gente está distante, mas a gente está muito próximo, né? Por conta da internet. Isso é muito Exato. bacana. Sim. E, pô, só gratidão. Muito bacana tá tendo esse espaço aqui para falar algumas histórias. Muito obrigada, Léo, mais uma vez por participar. Foi muito bom ouvir você, ouvir a sua história um pouquinho e saber que existe uma pessoa que trabalha aí que vai além, gente, que é muito importante. É o que eu falo, nosso espaço também não é só para contar nossas vivências, mas também é para apoiar o trabalho um do outro e incentivar. Então, com certeza, Léo, eu tô terminando aqui. Já vou te chamar, que com certeza vai ser incrível ter você. Que já morou na Polônia, então entende também como são as academias aqui, todo mundo tomando suco, entendeu? A maior parte das pessoas é no suco. Aí você olha e fica, nossa, caramba, aquele corpo ali é real ou não é? Então vai ser muito bom conversar com você e ter alguém que entende como funciona a academia aqui também. Obrigada mesmo. Show de bola. Gratidão, menina. Obrigada, gente. Até o próximo Pod Posca. Tchau.